presente. Já deu um sorriso para quem está perto de você aí. Bonito, aquele sorriso especial. Sim, né? Claro que sim. A comunhão estava muito boa antes aqui. E, gente, é sobre isso, né? É sobre o amor de Deus por nós. É por causa desse amor que estamos aqui. É por causa desse amor que fomos salvos. É por causa desse amor que faz sentido essa reunião. É por causa desse amor que faz sentido a gente se juntar para louvar, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para compartilhar a vida, a fé. É sobre esse amor. E inexplicável amor, né? Um amor tão tremendo. E tem um texto de João, 1 João, da Epístola de João, que fala como o homem pôde experimentar ou conhecer esse amor de Deus. Eu queria ler com você, como está proposto aqui, antes de nós orarmos. Diz assim: então, esse aí é de 1 João, não, hein? Vamos abrir rapidinho 1 João, capítulo 4. Queria muito ler esse texto com você. Versos de 9 a 11. Eu vou ler para que você acompanhe. 1 João 4, 9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? É sobre o amor dele por nós, mas também sobre o nosso amor uns pelos outros. Essa é a revelação do Evangelho de Deus para cada um de nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nessa manhã Ele nos faça lembrar, né? Embora talvez já esteja bem claro no teu coração, na tua mente, do quanto Ele te ama e do quanto Ele espera que você ande ao teu irmão também. E que esse culto seja um momento em que vamos proclamar o amor de Deus por nós e também expressar o nosso amor pelos nossos queridos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por essa manhã, mais um dia que nós nos reunimos aqui com alegria, Pai, com disposição para falar tantas coisas, mas quem sabe inicialmente aqui ou durante todo esse culto, levantar essa bandeira. Nós reconhecemos que o Teu amor por nós é o que nós recebemos de mais importante nessa vida. Muito obrigado por esse amor incomparável, inconfundível, esse amor insondável que o Senhor tem por nós. E nos ajuda, Pai, a fazer com que esse amor seja o ponto de partida para que nós amemos também os nossos irmãos. Cada um que está aqui, ou qualquer outro irmão que professe a fé, ou o ser humano como um todo. Que o amor seja a nossa marca, Pai, como cristãos, como servos Teus, como discípulos nessa terra. E que esse amor possa também ser expresso, eu te peço, nesse movimento de culto, seja sentados, de pé, seja falando, cantando, ouvindo, olhando, que o nosso olhar seja de amor, que a nossa voz seja de amor, que o nosso cumprimentar e abraçar seja de amor, que o nosso ouvir a palavra seja em amor, que o nosso falar da palavra seja em amor, que o nosso louvar aqui, Pai, em bendizer o Teu nome, seja a expressão mais pura, Pai, e sincera do nosso amor por Ti e pelos nossos irmãos também. Recebe o nosso culto, Pai, a nossa oração, fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos continuar louvando. Vamos continuar falando que o amor de Deus é impressionante, infinito e ousado. Vamos declarar isso nessa manhã.
adorar-me, vim para dizer que és meu Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa manhã, amém? Viva
verso 23, ele diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Nós somos esse lugar, amém, irmãos? A habitação do Espírito Santo de Deus habita em nós, mas para quê, não é? A própria palavra de Deus diz em Atos que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem testemunhas. Então estamos recebendo desse amor e desse poder e dessa presença para no mundo fazer a diferença. Por isso queria chamar a irmã Elzia aqui. Nós estamos em campanha de missões, né? O irmão vai ouvir um pouquinho sobre esse período de campanha de missões e logo depois a equipe de louvor vai tocar o cântico oficial. O irmão vai poder trazer seus dízimos, suas ofertas, inclusive a oferta para a campanha de missões também, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu queria saber quem não recebeu ainda o envelope do alvo pessoal. Quem não recebeu pode levantar a mãozinha aí, que eu vou pedir para a Ana Luísa entregar para mim. A irmã Graça não tem, Ana Luísa. Mais alguém, irmãos? A Helga também? Mais alguém? A Cláudia e o Zé Elias. Vou dar para vocês, Cláudia. Mais alguém? A Helga está precisando também. Quer ajudar? Vê se alguém não recebeu, pega para mim, tá? Ele não tem, tá vendo? Oh, que bonitinho, gente, olha. Valeu, Juan. O tema todo mundo sabe por que Jesus transforma, né? Eu já falei. E nesse projeto nós trabalhamos também com evangelização e plantação de igrejas. É muito bom trabalhar implantando igrejas, irmãos, porque você vê ali do seu esforço. Hoje eu tenho notícia de 2 igrejas que foram implantadas onde eu trabalhei. Uma no Rio Grande do Sul, em Algarve, e outra em Arauá, em Sergipe. Então, tem lá as PIPs agora. Então, trabalhando com todo o gás. E isso é muito bom. A coisa mais triste que existe, irmão, no projeto Jesus Transforma, é trabalhar revitalizando igrejas. É muito triste. E eu já trabalhei revitalizando igrejas. Nós ficamos numa igreja em Rondônia que até as plantas estavam morrendo. Até as plantas. Era uma rua com muita poeira e os irmãos nem água nas plantas colocavam. Para vocês terem uma ideia. Nós que chegamos e começamos a trabalhar, quando nós saímos, a igreja estava muito mais animada e as plantas estavam bonitas, revigoradas, sabe? Porque nós regamos. E isso, a igreja, eu vejo aqui, eu fico feliz em vir na PIB. Quando eu não venho, eu fico triste, porque aqui é um culto que você sai revigorado, fortalecido, sabe? Porque você tem a palavra. É a minha gripe que não foi bem curada, então está sempre no pigarro. Você sai revigorado, fortalecido no Senhor, porque aqui nós nos alimentamos da palavra de Deus e da comunhão dos irmãos. Eu estava até falando com a Mayra. Eu senti falta, não é sentir falta da Mayra, é saudade que a gente sente dos irmãos. Não é cobrando, irmão, porque o irmão não veio à igreja, mas é amor. É porque nós amamos uns aos outros, e aqui nós temos comunhão. E em comunhão nós fazemos missões também, demonstrando amor uns para com os outros e para aqueles que precisam ouvir de Jesus. E o nosso alvo de missões, acho que foi R$1.000, pastor. É 600 ainda? Não. Nacionais, né? Sim. E nós precisamos trabalhar para alcançar. Hoje nós temos o bombom missionário, que vai estar ali depois da saída com a TT. Quem quiser é só falar com a TT, que vai ter bombom missionário. E nós vamos falar agora o nosso tema, a divisa. E vamos depois do Mistério do Louvor, que é eficiente, irmãos. Já pegaram o hino, já estão tocando uma maravilha. Está maravilhoso, irmãos. Por isso que eu digo, a FIB é uma igreja bem amorosa, bem unida, bem, sabe assim, que tem esses obstáculos. E isso é um obstáculo que nós vencemos. E o Ministério do Louvor nos ajuda e colabora. Vamos falar o nosso tema?
Jesus transforma. E nossa despesa? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Irmãos, agora nós vamos ouvir o nosso hino oficial e vamos ter a oportunidade de estarmos depositando no gasofilácio nossos dízimos e ofertas. Bem, irmãos, a última vez para louvar esse hino, como a irmã Euzi já disse, o irmão pode vir aqui, olha, trazer sua oferta, seu dízimo para a campanha. E sim, a campanha de missões, o alvo nosso da igreja é R$600, como foi o anterior. E sabemos que temos condição, inclusive, de ultrapassar como foi, né? Dobramos esse alvo. É um alvo aí que a gente coloca sempre para estar participando efetivamente com um valor específico, mas sabemos que podemos muito mais. E contamos com a contribuição dos irmãos para isso, tá bom? Me acolheu, me perdoou.
vidas. Muito obrigado porque esse Evangelho da Graça nos alcançou e hoje não somos mais o mesmo. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, para a glória do Teu nome, Pai. Que essa campanha, que essa obra missionária seja um instrumento para transformar muitas outras vidas. Eu te peço, Pai, abençoa essa igreja nesse propósito também. Te peço, inclusive, Pai, pelas nossas crianças, que sejam também, a partir daqui, a partir da semente da palavra, transformadas por esse Evangelho da Graça do Senhor. Pai, abençoa o momento delas lá em cima, eu te peço, que seja um momento edificante, de semeadura, de envolvimento com a Tua Palavra e de crescimento também. É a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? As crianças vão na bênção do Senhor. Deus abençoe. Tá bom? Você pode sentar, querido irmão. Hoje, como tem sido já um planejamento nosso, o pastor Jefferson hoje está com a palavra. Sei que os irmãos não conhecem, então vou fazer uma apresentação aqui breve do nosso pastor Jefferson. O pastor Jefferson é casado há 10 anos com Mayra. Estou brincando, vou fazer isso. Desejo que Deus abençoe muito a vida dele. Tem sido um instrumento aqui para abençoar nossas vidas, irmãos. E como desde o início a gente tem falado do amor de Deus por nós e do amor nosso pelos irmãos, eu tenho certeza que o Jefferson foi um presente de Deus para essa igreja. Amém, irmãos? Amém. Deus demonstrou o seu amor te enviando para cá, enviando a tua família para cá. A gente ama muito a tua família e tem nos dado a oportunidade também de amar através dele, né? De amar a vida dele, o ministério dele. Participamos disso e vamos agora clamar para que Deus te use poderosamente aí com aquilo que Ele colocou no teu coração. Bom, vamos orar. Está aqui o teu servo, Deus, teu filho, teu instrumento, que tem dedicado a sua vida em prol da anunciação dessa palavra preciosa, dessa semente preciosa. O que eu te peço simplesmente, Pai, é que o Senhor o use como teu instrumento aqui, que ele se sinta bem, que ele vença qualquer barreira aqui, Pai, com o auxílio do teu Espírito Santo, que sinta vontade para falar e que teu povo também esteja bem atento para ouvir. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estava ali no violão, aí o Beto falou, pô, cara, vou ligar o ventilador para te ajudar. Já estava ligado. Não adiantou nada, irmão, não adianta, não tem jeito. Já estava ligado. Irmãos, muita alegria eu venho nessa manhã trazer a mensagem aos irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu não venho com o meu Kindle, não é para copiar, mas eu vim com um caderninho aqui, a moda pastor Leonardo, algumas vezes. Vim com o meu caderninho por problemas técnicos. Acontece. Então eu vim com o meu esboço no caderno mesmo. Com muita alegria que eu estou aqui, irmãos. Eu queria te convidar nessa manhã, sem me alongar, para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Vamos a partir do versículo 1. Versículos de 1 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, versículos de 1 a 11. Filipenses, não é verdade? Para quem foi no retiro, carta de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Versículo 2. Para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nesse momento eu te peço que a tua palavra possa entrar no coração dos irmãos, que os irmãos possam compreender a tua palavra, que eu possa ser esse canal, Senhor, de bênção e esse canal de transmissão, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos viver um evangelho melhor, viver um cristianismo melhor, para que possamos sermos filhos melhores. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Os versos que eu quero tratar são basicamente do 5 ao 11, mas eu pedi para a gente ler do 1 ao 4, porque é interessante a gente perceber que Paulo está falando dentro de um contexto de humildade, dentro de um contexto de comunhão entre os irmãos. Ele diz, olha, tem a mesma forma de pensar, gente. Pensem sempre nas mesmas coisas. Não se atente cada um para o que é seu, se importe também com o que é do outro. Considere o outro superior a si. Paulo está falando ali dentro de um contexto de humildade, de comunhão entre os irmãos. E parece que para que os filipenses pudessem compreender melhor aquilo que ele está falando, ele fala, olha, sejam dessa maneira, humildes, tenham comunhão, mas existe um modelo que vocês devem seguir, existe um padrão. E ali Paulo então ele aponta qual é esse modelo, qual é esse padrão que os filipenses e também nós devemos seguir. E esse padrão é Jesus. Jesus é para nós esse padrão de humanidade. Parece que Paulo está dizendo assim, olha, Jesus deixou pegadas, deixou passos pelos quais nós devemos andar por cima das pegadas de Jesus. Sejam humildes, tenham comunhão, assim como Jesus. É o que Paulo está dizendo, sigam as pegadas de Jesus. E quando eu pensava sobre isso, sigamos as pegadas de Jesus, porque ele é o modelo, ele é o padrão, me veio em mente um livro que eu estava lendo. Esse livro ele é bem antigo, eu não li há muito tempo, eu ouvi falar dele, mas eu não li. Aprove ao Senhor de eu estar lendo esse livro. Oi, meu irmão. Ah, obrigado, deixou aqui, ó. Eu vou providenciar uma toalhinha, irmãos. Por que eu vou ficar parecendo outro pastor, né? Que tem uma toalhinha também. Que não é uma referência muito boa. Mas tem que providenciar uma toalhinha. Isso foi só um parênteses. Então, ele estabeleceu um padrão e me lembrou um livro que eu estava lendo. O nome desse livro é Em Seus Passos, O que Faria Jesus. É um livro antigo, um livro muito bom. Não terminei, não dei spoiler, por favor, não terminei de ler o livro. Eu tive que interromper a leitura porque eu iniciei outra leitura, em outro livro. Então eu interrompi esse livro. Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E esse livro é interessante porque ele narra a história, é uma ficção, ele narra a história, o autor narra a história de um pastor chamado Henry Maxwell. E o pastor ele estava ali na sua casa, se debruçando sobre o texto bíblico, preparando um sermão para a sua igreja. Ele era pastor de uma igreja grande na cidade, uma igreja imponente, que tinham pessoas importantes, pessoas com muito poder aquisitivo naquela igreja. Então ele estava ali se debruçando. Muito semelhante, eu lendo o texto, muito semelhante à forma como a gente prepara o sermão, nós já conversamos, mas ele estava ali, separou um tempo no seu quarto, falou para a esposa, olha, não me incomode, nesse momento estou eu e o Senhor. Ele está ali, ó, se debruçando sobre o texto, preparando o texto, está ali em comunhão com Deus, conversando, dialogando, escrevendo alguma coisa, até que ele ouve um barulho na campainha, alguém toca na campainha. A sua esposa vai lá e ela então volta, vai na porta e fala, olha amor, tem um homem lá na porta, você pode ir lá receber ele? Por favor, o pastor vai lá, recebe. O homem aparentemente era um homem que não estava muito bem vestido, era um homem que aparentemente não era algo muito agradável. O homem ali, como muitas pessoas que nos abordam a vida, contou ali as suas dificuldades. Olha, eu preciso de ajuda, preciso que o senhor me ajude, eu preciso de um emprego, eu preciso alimentar minha família, preciso de comida e tal. E o pastor, a princípio, não deu muita atenção àquele que aquele homem estava dizendo. Ele, olha, não posso ajudar, estou ocupado agora. E tal, e dispensou aquele homem. Aquele homem então saiu e andou pela cidade abordando outras pessoas. O pastor então volta. E o pastor estava falando justamente sobre o fato da gente ter Jesus como exemplo.
A mensagem do pastor que ele estava preparando era sobre isso. Olha, a ideia era essa, ter Jesus como exemplo. E ele voltou para o seu sermão e ali continuou preparando o seu sermão. Até que no outro dia, no domingo, ele chega para pregar. Chega o momento, tem o momento do louvor e o momento da palavra. Quando chega o momento da palavra, ele vê entrando ali por aquela porta aquele mesmo senhor que tinha abordado na sua casa. Ele vê, a princípio, há um desconforto, porque ele vê aquela mesma pessoa que ele rejeitou entrando, mas ele continua o seu sermão. E aí ele prega o seu sermão. E num dos momentos, praticamente para o fim do sermão, encerrando o seu sermão, aquele homem que não tem muita a tratativa de como se portar na igreja, ele levanta e interrompe o pastor. Ele, olha, isso aí que você está falando não condiz com o que você está vivendo, não. Ele, inclusive, eu abordei vários irmãos aqui nessa igreja e ninguém me ajudou. Ele, então eu acredito que vocês não estão vivendo isso aí que vocês estão pregando, não. O pastor ele ficou incomodado com aquela situação, porque ele foi confrontado. Ele tentou acalmar o irmão, parece que o rapaz entendeu, olha, estou num ambiente, ele então se senta. Mas o pastor ficou constrangido com aquela situação. Constrangido. Ele foi para casa, a mensagem não é sobre o livro, tá, irmão? Só uma ilustração. Ele foi para casa e ele ficou incomodado com aquilo. Ele, nossa, o que aconteceu aqui? Falando sobre viver o evangelho e algo que eu não fiz. Ele incomodado, então ele resolve ajudar o homem. Ele, vou procurar esse homem, vou tentar ajudá-lo, vou tentar fazer alguma coisa que possa ajudar. O homem então conta suas mazelas novamente, conta suas dificuldades, mas aquele homem estava tão ruim, ele realmente estava necessitado de alimentação. Ele estava tão mal que ele acaba morrendo. E aquilo mexe com o pastor. Ele fica mexido com aquela situação. Alguém me procurou, eu rejeitei, essa pessoa morreu. Porque ela queria comer. Então, mexido com essa situação, no domingo, no próximo sermão, ele prepara um sermão que toda a igreja sente que é diferente. A igreja olha e fala, nossa, hoje é diferente a mensagem que ele está pregando. Ao final da mensagem, ele propõe a 100 irmãos. Ele, olha, irmãos, eu quero propor 100 irmãos. Após o culto, que esses irmãos me acompanham a uma sala que eu tenho algo a dizer. Ele termina o culto e vai para essa sala. E para surpresa dele, a vaga dos 100 irmãos preenche rapidamente. Chegando lá, ele diz, olha, eu quero propor algo a vocês. Eu quero que por um ano vocês vivam uma vida, a cada pormenor da sua vida, se perguntando, o que Jesus faria? Para cada coisa que você fizer na sua vida, você pergunte, olha, o que Jesus faria? Cada ação que você tiver, se pergunte o que Jesus faria. Então faça. Olha, você andou na rua, viu um mendigo, o que Jesus faria? Olha, Jesus falaria do amor de Cristo para ele e o ajudaria com algum alimento. Então vai lá e faz. Viu alguém com problema, alguém contando problema, o que Jesus faria? Tentaria ajudar a pessoa, vai lá e faz. Viu alguma corrupção, o que Jesus faria? Denunciaria corruptos, vai lá e faz. Viva uma vida fazendo aquilo que Jesus faria. E eles toparam, olha, vamos fazer. Alguns exemplos, cada capítulo o autor mostra alguns exemplos do que aconteceu com aquelas pessoas que toparam. Um homem que era dono de um jornal, um grande jornal na cidade, ele decidiu não publicar mais notícias fantasiosas, notícias que eram espetaculares, notícias que iriam atrair muito público, mas que era algo que Jesus não faria. Notícias às vezes mentirosas. Ele decidiu não fazer mais. Fofocas, ele decidiu não publicar mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Muitas pessoas naquela cidade começaram a tirar a assinatura do jornal. Falaram, olha, não quero mais esse jornal. Não quero mais esse jornal. Não quero mais esse jornal, porque ele não traz as informações que me alimentam. E muitas pessoas deixaram de assinar aquele jornal. Obrigado. Muitas pessoas deixaram de assinar aquele jornal. E ele começou a perder a assinatura, mas ele falava, olha, estou fazendo isso porque era o que Jesus faria. E ele seguiu então.
Outro funcionário que trabalhava numa empresa, num cargo de chefia, ele entendeu que, olha, eu preciso dar mais dignidade aos meus funcionários, eles precisam ter mais tempo ali para alimentar, eles precisam ser nutridos ali com palestras, com coisas que são importantes para ele. Ele então estabeleceu um tempo, chamou até um pastor para ser o primeiro palestrante para falar àqueles homens. Só que ele achou uma corrupção na empresa. A empresa estava envolvida com o negócio, com a prefeitura, e ele falou, olha, o que eu faço? Eu devo denunciar, mas se eu denunciar, eu perco meu emprego, que é um emprego importante. E aí a minha família vai ficar necessitada, o que fazer diante desse dilema? E então as pessoas vão se envolvendo diante desse dilema do que Jesus faria. Voltando para o nosso texto, a gente percebe que Paulo está estabelecendo Jesus como padrão. Jesus é um padrão. E ele começa dizendo, olha, Jesus fez algo como padrão, Jesus teve algumas atitudes. Quais atitudes foram essas? Vamos ali ao versículo 5. Versículo 5 do capítulo 2, Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ali, como parte inicial da sua argumentação, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Na sua tradução, talvez possa estar também atitude. Algumas versões trazem sentimento, algumas outras versões trazem atitude, tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento. A verdade é que, quer seja atitude, quer seja sentimento ou atitude não é a tradução exata daquilo que Paulo estava querendo dizer. Porque a palavra utilizada por Paulo aqui, nesse verso 5, não tem uma tradução exata para o nosso idioma. Existem palavras, assim como no inglês também, que não tem uma tradução fiel, exata para o nosso idioma. Então, sentimento e atitude não preenche exatamente aquilo que Paulo estava querendo dizer. Porque essa palavra utilizada por Paulo, ela expressa um contexto. Essa palavra utilizada por Paulo, ela é como uma combinação de uma atitude correta, com a consciência correta e a vontade correta. A palavra utilizada por Paulo expressa esse entendimento, mas é difícil a gente colocar isso em uma palavra só. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, tenham em vós a mesma atitude, a mesma consciência e a mesma vontade que houve em Cristo. Tenham a mesma atitude, mas também a mesma consciência e a mesma vontade que houve em Cristo. E o que Cristo fez? Paulo, então, levanta aqui 3 coisas importantes que Cristo fez, a qual nós devemos seguir. Ele se esvaziou. Ele foi obediente. Ele foi servo. Cristo se esvaziou, foi obediente e foi servo. Ali no verso 6, Paulo vai dizer, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Isso é fantástico, irmãos. Jesus, Deus, não considerou que ele, sendo tudo, era algo ao qual ele devia se apegar. E o que ele fez? Se esvaziou. Paulo está dizendo, aquele que é tudo, Deus é tudo. Ele se esvaziou. Enquanto nós, muitas vezes, decidimos ficar cheios de si. Aquele que é tudo, ele é tudo. Aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele decidiu se esvaziar. E nós ficamos cheios de si. Cheios de nós mesmos. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, façamos a mesma coisa que Cristo fez. E o que ele fez? Se esvaziou. E o que foi o ato de se esvaziar para Cristo? Foi tornar-se homem. Foi uma humilhação. Os irmãos já perceberam o quão humilhante é para Jesus, Deus, se tornar um homem? Já perceberam o quanto humilhante é um Deus que é onipresente, onisciente, ele se limitar e se tornar um homem? Um Deus onde todas as coisas estão presentes diante dele, ele se limita ao corpo humano. E não mais ele está presente em todos os lugares agora na pessoa de Cristo, porque ele tem um corpo.
Cristo não estava em todos os lugares, ele se limitou. Ele se limitou, se esvaziou. O quão humilhante é para um Deus que criou o tempo. Ele é eterno, então ele é algo fora do tempo. E ele cria o tempo quando ele cria o universo. E esse Deus então resolve se sujeitar ao tempo, tornando-se homem. Resolve se sujeitar à sua criação. Ele criou o tempo, ele se tornou homem e passou então a se sujeitar ao tempo. Ele se limitou. O quão humilhante é para um Deus que conhece todas as coisas limitar o seu conhecimento. Porque a palavra de Deus diz: crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça. Ele precisou aprender muitas coisas. Precisou aprender a andar. Precisou aprender sobre muitas outras coisas. Ele precisou ler a palavra. Ele precisou estudar. Ele limitou o seu conhecimento. Um Deus que é autossuficiente. O único ser do universo que é autossuficiente é Deus. Não imagine você que, olha, eu não dependo de ninguém. Claro que depende. Você depende do seu emprego. Você depende do ar. Você depende de um lugar confortável. Você depende de muitas coisas. Ainda que você ache que não dependa de ninguém, você depende de coisas. Deus é autossuficiente, não depende de nada. Ele se limita. E se torna como uma criança, que depende de todas as coisas, depende de alguém para o alimentar, depende de alguém para ensiná-lo, depende de alguém para cuidá-lo. Isso foi o que Cristo fez. Um ser que, como diz João, ele é o Verbo. E sendo o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele era alguém que não tinha um corpo. Ele não tinha um corpo, ele se encarnou. Se limitou, se esvaziou. E tudo isso Cristo fez por mim e por você. Cristo se privou de muitas das suas prerrogativas divinas por amor, por mim e por você. E é como se Paulo estivesse dizendo: olha, tende em vós a mesma atitude, a mesma consciência e a mesma vontade, por amor a Cristo. O quanto nós temos nos esvaziado. O quanto eu tenho buscado me esvaziar. Porque Deus, que é tudo, se esvaziou. Mas muitas vezes nós, que nada somos, procuramos ficar cheios. Ficar cheios. O quanto eu tenho buscado me esvaziar. E percebamos que o convite do Evangelho, apesar de ser um esvaziamento, eu me esvazio de mim, mas eu me encho do Espírito. Não é, na verdade, um esvaziamento, porque eu me encho de algo melhor, mais sublime. Eu me esvazio de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus prazeres, e eu me encho com o transbordar do Espírito Santo. Eu me esvazio de mim, eu me encho de Cristo. E buscando me esvaziar, eu me esvazio do meu egoísmo, e eu me encho de generosidade. Eu me esvazio de atos pecaminosos e eu me encho de atos de santidade. Eu me esvazio de uma vida egocêntrica, onde eu vivo só para mim. E eu vou me enchendo de uma vida cristocêntrica, onde eu vivo para Cristo. Isso é se esvaziar. E o convite de Paulo é para que nós tenhamos a mesma atitude, consciência, vontade que houve em Cristo, porque ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele, sendo tudo, se esvaziou. O que dirá de mim? Que dirá de mim? Por que não fazer eu que nada sou? E por que não buscar me encher de algo muito mais sublime do que eu? Cristo se esvaziou. E Paulo eu vou inverter, no versículo 8, Paulo vai dizer: achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse Cristo que se esvaziou, ele se tornou também obediente. E eu só posso ser alguém obediente se eu buscar me esvaziar. Eu só consigo obedecer a Deus se eu me esvaziar de mim. Porque se eu me esvazio de mim, eu deixo de me ouvir. E eu ouço aquilo que é mais sublime, do qual eu busco me encher. O Espírito Santo de Deus. Então eu obedeço. E Cristo foi obediente desde a sua humilhação, como eu falei. Porque é humilhante para um Deus se tornar um homem.
Imagina você, com o que você tem hoje. Imagina você deixar tudo que você tem hoje para ser uma outra coisa. Olha, eu vou largar tudo que eu sou hoje e eu vou morar na rua. Logicamente, pensando, nós não faríamos isso. Agora, aquele que é tudo, abandonou tudo para se tornar um homem. Obediência de Cristo na humilhação. A obediência de Cristo foi também resistindo a tentações. Hebreus 4,15, o autor, que não é Paulo. Quem vem no estudo de quarta-feira vai entender a brincadeira. O autor de Hebreus, ele vai dizer que Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo foi tentado por Satanás, Cristo foi tentado em todas as coisas, mas ele foi obediente, resistindo a tentações. E nós? E nós? O que fazemos? Cristo foi obediente, não respondendo a ofensas ou agressões. Ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Cristo foi obediente, ele tinha domínio próprio, ele tinha paz, ele tinha mansidão, coisas que muitas vezes parecem esquecidas para um cristão. Para um cristão que é ofendido, para um cristão que é ofendido, que às vezes tentamos pagar o mal com o mal. Não foi isso que Cristo fez. Ele foi obediente pagando o mal com o bem. Diante de acusações, diante de agressões, Cristo não fez o mesmo. Ele pagava com amor. E Paulo diz, ele é o modelo. Façamos igual a ele. Mas por que nós não fazemos? Porque não buscamos nos encher com ele. Por quê? Estamos cheios de nós mesmos. Cristo foi obediente sendo submisso à vontade de Deus. E nós buscamos qual é a vontade de Deus? Sejamos sinceros, irmãos. A gente traça algo para a nossa vida. Olha, eu pretendo fazer isso, trabalhar nesse emprego, fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente busca saber se é isso que Deus quer. A gente busca saber qual é a vontade de Deus para mim. O que Ele quer? E Cristo foi submisso à vontade de Deus. Obediência. E o que Deus quer para a sua vida, você sabe? Você já buscou? Você já se ajoelhou e falou, Pai, o que o Senhor quer de mim? Pai, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Como o Senhor quer me usar? Os irmãos já fizeram isso? A vontade de Deus é superior à nossa. Mas nós não buscamos. Porque nós nos aprisionamos dentro daquele esquema que nós fizemos. Olha, eu organizei minha vida dessa forma, e é assim que eu quero seguir. E nisso nós seguimos, errantes, sem saber a vontade de Deus. E Cristo foi submisso. E essa submissão, muitas vezes, fazia com que ele priorizasse a comunhão dele com o Pai. Cristo, em muitos momentos, nós lemos na palavra que ele separava um momento de qualidade para ir orar. Cristo ia, deixava os seus discípulos orar, vou para o monte, não que tenhamos que ir para o monte, algum lugar específico, mas ele iria para um lugar a sós com Deus, orava, buscava a Deus. Ele priorizava, era prioridade para Jesus a comunhão dele com o Pai. E o quanto isso é prioridade para nós. E Paulo está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento, a atitude, a mesma consciência, a mesma vontade que houve em Cristo. Temos tido. E é isso que Paulo está encorajando os filipenses e também a nós. Esse Cristo, ele era obediente, ele cumpria em si o ID. E como nós fazemos? A gente vem dominicalmente, canta louvores, ouve uma mensagem e vai para casa. Muitas vezes uma pessoa que nos aborda na rua, ou uma pessoa que nos aborda no transporte público, nós não falamos de Jesus. Enquanto é nossa obrigação como cristãos falar de Jesus. Cristo em sua vida cumpria o ID. Ele ensinava a palavra, pregava a palavra. E Paulo está dizendo, olha, assim como Cristo fazia, faça você também. Assim como ele fez, faça também. Porque agora você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer, você deve fazer. Isso também é sinal de obediência. Cristo foi obediente. Cristo servia ao seu próximo. E muitas vezes a gente busca ser servido.
Muitas vezes a gente não quer servir. Muitas vezes o que eu quero é ser servido. E Cristo, que é Deus, veio como servo para servir. Cristo viveu uma vida de simplicidade. Cristo perdoou. E nós não perdoamos. Falamos sobre isso na EBD hoje. Cristo perdoou. Cristo viveu uma vida de obediência, mesmo que essa obediência o levasse à morte. E morte de cruz. Mas, muitas vezes a gente não tem a mesma atitude, a mesma consciência, a mesma vontade por amor a Cristo. Muitas vezes não temos. E Paulo está convocando o povo para que tenhamos, para que sejamos, porque ele estabeleceu um modelo, um padrão, Jesus. E nós cantamos várias vezes que ele é o nosso alvo. E para que nós possamos alcançar esse alvo, precisamos nos aproximar do alvo, nos aproximar de Cristo. E como último ponto, Paulo vai dizer, no versículo 7, mas a si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus voluntariamente, sendo Deus, voluntariamente, ele assumiu uma condição de servo. Jesus é Deus. Ele poderia vir na pessoa com qualquer tipo de poder. Ele poderia vir como um rei grandioso, majestoso, com todo o poder. Ele veio como um servo. Não só se humilhou vindo como homem, porque para Deus é uma humilhação por si só vir como homem. Ele não somente se humilhou vindo como homem, mas veio na condição de servo. Ele não veio como um tirano, um déspota, um todo-poderoso. Ele veio como um humilde construtor, como um carpinteiro. Uma pessoa humilde, simples. Ele não exigiu para si uma divindade somente através do poder. Olha, eu sou Deus, e vejam como eu sou Deus, e vejam o meu poder. Não! Através do amor. Ele não exigiu que nós beijássemos os seus pés, porque Ele é Deus. Ele lavou o pé dos seus discípulos. Ele não exigiu, olha, eu sou Deus e eu quero um banquete. Os homens têm que me servir. Não. Ele veio como servo e se fez o pão da vida. Cristo, servo. Ele não exigiu, como muitas vezes nós buscamos, e muitas vezes nós vemos muitos líderes religiosos buscarem. Ele não buscou carros, nem mansões. Ele não buscou riqueza. A palavra diz que ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Jesus veio como servo para servir. Devemos também servir, irmãos, a molde de Cristo. Ele foi obediente, ele se esvaziou, ele foi servo. E essa semana eu estava conversando com Mayra, confessar aqui os meus pecados. Conversando com Mayra, eu estava saindo da estação de Madureira, e andando beirando ali a estação, eu vi alguns homens pulando o muro para poder não pagar passagem, né? Alguns homens fazem isso. Eles pulavam o muro, eu falei com Mayra, eu falei, rapaz, se eu fosse Deus, se eu tivesse poder, porque dá uma raiva, meu irmão, paga a passagem, ou então não vai. Ou então não vai. Agora, por não conseguir pagar a passagem, eu cometo um crime, não dá certo. Eu falei, se eu fosse Deus, fazer um cabo, bater nesse fio, cabo de alta tensão, bater no fio, pegar, todo tomava choque, tomava logo um tá ligado. Pronto, ninguém fazia. Aí, Maria, ainda bem que você não é Deus, né? Nós não somos Deus. Mas isso só demonstra a distância que eu estou de Cristo. O meu coração. Isso demonstra, às vezes, a distância de quantos nossos pensamentos estão de Cristo.
Isso demonstra o quanto eu preciso me esvaziar, o quanto eu preciso ser mais obediente, o quanto eu preciso servir mais. Precisamos, irmãos, porque muitas vezes temos pensamentos e atitudes que não condizem com o Mestre, enquanto o objetivo que Paulo nos mostra é para que nós tenhamos atitudes, consciência e vontade parecida com a do Mestre, para que nós possamos nos aproximar dele cada vez mais. Diante do que nós falamos, sobre o que Cristo fez, diante do que eu iniciei falando sobre em seus passos, o que faria Jesus, você consegue perceber que vendo aquilo que Jesus fez, apontado aqui pelo apóstolo Paulo, onde ele se esvaziou, foi obediente, ele foi um servo, vendo aquilo que Jesus fez, fica muito fácil assumir e tomar a conclusão de que Jesus em meus passos faria coisas muito melhores. Jesus em meus passos, a minha vida seria muito melhor. A gente pensa muito financeiramente, mas Jesus em meus passos, eu não sei se eu seria mais ou menos rico, mas com certeza eu estaria debaixo da vontade de Deus. Jesus em meus passos, a vida seria maravilhosa, irmãos. Mas a proposta aqui apontada por Paulo é que ele inicia falando que Jesus é o padrão. Ele é o modelo, não eu. Ele é o modelo de forma que nós devemos seguir a Cristo. De maneira que para eu compreender melhor, eu preciso ressignificar a pergunta. Nos passos de Jesus, o que você faria? Porque Jesus nos meus passos seria muito fácil, a vida seria muito melhor. A vida seria maravilhosa, Jesus viveria a minha vida de maneira muito melhor se a minha vida fosse diretamente pautada naquilo que Jesus fez. Mas nos passos de Jesus, pensando em como você é, pensando em como está a sua vida, o que você faria? Ao receber uma cusparada, o que você faria? Ao receber açoites, o que faríamos? Ao ser traído pelo nosso amigo, o que faríamos? Ao ser negado pelo nosso amigo, o que nós faríamos? O que faríamos? Ao ser continuamente perturbado por saduceus, por caluniadores, o que faríamos nos passos de Jesus? O que você faria no lugar de Jesus? Pensando na minha vida, pensando em como estou, eu nem viria. Por mim, eu nem viria. Falho, pecador. Mas Jesus é Deus. E muitas vezes a gente esquece disso. Quando nós falamos, o que é Jesus para você? Olha, Jesus é um grande amigo. Jesus é meu Salvador. Mas é muito difícil a gente compreender e ter a noção que Jesus é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. É lógico e é óbvio que nos passos de Jesus não faríamos a mesma coisa. A resposta para essa pergunta, ela expressa um nível de transformação que nós estamos. Ela revela o quão próximo ou quão distante nós estamos dele. O quão próximo ou quão distante nós estamos dele. Mas como eu disse, Jesus é Deus e Ele sabe que Ele é o padrão. Ele sabe que Ele é o modelo. E Ele sabe que sendo Deus o sarrafo é alto. Ele é Deus. E Ele sabe que é extremamente difícil, irmãos, para mim e para você. Mas sabendo disso, Ele deixou o seu Espírito. Jesus não é como aquele garotinho da propaganda que diz, eu tenho, você não tem. Jesus não é aquele que fala, eu posso, você não pode. Não, Ele sabe que é difícil alcançarmos Jesus. Ele sabe o quanto é difícil nos aproximarmos dele. Mas sabendo o quanto é difícil, Ele deixou o Espírito Santo. Ele diz, meu filho, eu sei que é difícil, mas eu vou te ajudar a você lutar todos os dias, para cada dia você chegar um passo mais próximo de mim. Meu filho, eu sei que é difícil, meu filho, eu sei que o sarrafo é alto porque eu sou Deus, mas eu deixei o meu Espírito Santo, que também é Deus, em você, para te ajudar, para te auxiliar. Eu deixei com você frutos, eu deixei com você dons, para que você pudesse se aproximar de mim.
Eu sou o caminho. Eu te ajudo no caminho. E eu sou a finalidade. Aquilo que você encontra no final do caminho. Jesus é tudo. Ele é o caminho que nós percorremos. Ele é aquele que nos ajuda a percorrer esse caminho. E Ele é aquele que eu encontro no final do caminho. E Ele deixou o seu Espírito. Então Paulo está dizendo, tenham a mesma consciência, a mesma atitude, a mesma vontade que houve em Cristo. Porque é possível. É possível se buscarmos, irmãos. É possível se buscarmos. Esse poder está disponível a todo cristão. Mas nós precisamos nos esvaziar. Precisamos nos esvaziar. Precisamos buscar. Nos aproximarmos de Cristo. Nos assemelharmos a Cristo. Para que o mundo veja Cristo na sua vida. Na minha vida. Eu preciso me parecer com Cristo. Porque eu preciso seguir esse modelo. Em Jesus, nós temos esse modelo. Em Jesus, nós temos um auxiliador. Jesus nos equipou daquilo que é necessário para que nós pudéssemos cada vez mais nos parecer com Ele. Então, quando você achar que é difícil, que é complicado, nossa, é muito difícil, busca o Senhor. Ele nos deu o seu Espírito. E o Espírito é Deus. É Deus em nós, nos ajudando. Não é algo menor da parte de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, não é algo menor. Ele é o terceiro porque ele é o terceiro no grau de poder. Ele é Deus em nós. Deus em nós. Aquilo que Cristo fez é possível. Nós devemos buscar. Aquilo que os apóstolos fizeram é possível. Devemos buscar. Devemos buscar, meus irmãos. Esse poder está disponível. Mas para isso precisamos nos esvaziar. Precisamos ser obedientes, buscando a vontade, fazendo aquilo que a palavra diz. Precisamos nos esvaziar, ser obedientes e servir. Porque foi isso que o Mestre fez. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vá com essa palavra. Espero que o irmão tenha sido abençoado. Espero que essa palavra possa ter entrado no seu coração. E eu espero que a busca pelo Senhor seja uma meta. Uma meta a qual nós devemos buscar todos os dias. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Verdade. Deus continue te usando ao vivo poderosamente. A gente queria cantar, a Ariane deu a sugestão de cantar uma música, mas eu acho que os irmãos não conhecem, mas a letra, assim, diz um pouco respeito à mensagem que o Jefferson trouxe. Vamos cantar, Ariane? Maurício, ajuda a gente aqui, ouve a letra dessa canção e a gente vai finalizar esse momento de reflexão. Depois eu tenho alguns comentários para os irmãos aqui. Se você quiser, enquanto ouve a canção, fazer a tua oração, né? O desafio já foi colocado, a conclusão da mensagem também. Agora, depende de nós. A palavra foi dada e o que precisa ajustar, o que precisa acertar, né? A compromisso é de cada um de nós. Que tu és, Senhor, mestre verdadeiro, que me ensina a viver e eu quero contigo aprender a caminhar.
a cada dia. Precisamos de ajuda, precisamos do Teu auxílio todos os dias, Pai, para de fato viver essa preciosa caminhada do Evangelho, a caminhada de salvos, de habitantes do reino dos céus, enquanto vivemos aqui como peregrinos. Pedimos a Tua ajuda, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça. Pedimos que o Senhor nos desafie todos os dias, mas contamos, sabemos que o Senhor dispensa sobre nós isso, do Teu auxílio, da Tua ajuda, para continuar sendo cada dia mais parecido com Jesus. É o nosso desejo, cada dia mais parecido com o nosso Mestre, cada dia mais discípulos, fazendo a Tua vontade aqui, Pai, nos esvaziando, obedecendo, servindo e glorificando o Teu nome acima de tudo com as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, eu queria te pedir 2 minutinhos para te dar 2 avisos, ou talvez 3 minutinhos. A irmã Elzi já comentou, nós temos lá fora, como é que chamou mesmo, gente? Bombom missionário. Achei que era só gente que era missionário, mas bombom também, olha, para abençoar missões. Então você pode passar ali, abençoar, levar, adocicar o seu dia, talvez depois do almoço, mas abençoar ali também a campanha de missões. Nós estamos, queridos irmãos, sempre convocando os irmãos aqui a estarem ativos nas programações da igreja. Temos enfatizado 2 coisas nos últimos dias. A nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é um aluno matriculado, faça isso, participe. Temos aqui, tem sido preparado toda semana um estudo especial sobre, na classe dos adultos, sobre a igreja primitiva. Você é convidado a estar aqui conosco a partir das 9 horas. E também às quartas-feiras, nós iniciamos um novo projeto de estudo, de reflexões, e temos dado esse nome aqui carinhosamente, olha, imersão no Salmo 23, tratando de momentos devocionais. Iniciamos nessa quarta-feira, pode colocar para a gente, com a introdução sobre o assunto, e pretendemos aí, irmãos, a ideia é essa, tratar 8 elementos, chamamos assim, relacionados ao cuidado de Deus pelo seu povo. Então, olha, provisão, descanso, refrigério, direcionamento, presença, provação, consagração e relacionamento, usando o Salmo 23. Então, nós estamos convocando os irmãos a estarem aqui com a gente, quarta-feira, às 19 horas. Sei que muita gente trabalha, mas nem todo mundo. Sei que muita gente estuda, mas nem todo mundo. Então faça um esforço, a gente vai estar aqui na comunhão. A ideia é, durante a quarta-feira, combinamos isso com os irmãos que estavam aqui, a leitura do Salmo 23, você vai ler, pode ler de manhã, de tarde, de noite, fazer uma leitura, a sua própria devocional. Eu vou fazer isso também na quarta-feira e durante a semana, e a gente vai vir aqui compartilhar as nossas reflexões sobre isso, tá bom? Nada muito estruturado, com muitos tópicos, coisas do tipo, mas a ideia não é essa de estudo estruturado, mas de devocional mesmo, de compartilhar e aprofundar no Salmo, tá bom? Você é convidado até aqui. E para a gente terminar o encontro de hoje, foi feita inclusive uma música sobre o Salmo 23. A música que nós acabamos de cantar agora, irmãos, sobre discípulo, não lembro o ano, a Yane que é boa de memória, mas lá em Filha de Sião, o pastor Jairo, ele ministrou sobre ser discípulo por um período longo. E nós nos propomos a fazer uma música sobre discípulo. E foi essa música aqui, ó, que a gente cantou hoje. Você deve ter mais de 20 anos, 15 anos. Né, mais ou menos, tem muito tempo. Só que a gente está 12, né? Então tem bastante, 13, tem bastante tempo. E essa música que nós vamos cantar agora, vamos convidar os irmãos a cantarem com a gente. O pastor Jefferson, num dos seus momentos lá devocionais, ele e o pai, face a face, né? Sua, seca a sua, e continua na bênção. Como foi a palavra de hoje, ele trouxe essa canção para nós aqui. Então vamos te convidar, a gente vai convidar você a ouvir, né? Quem sabe aprender um pouquinho, e quarta-feira a gente vai cantar semanalmente essa canção também ao Senhor. Bom, vamos lá? Alguém de quarta-feira aí quer ajudar? Não? Se arrisca? Não? Então a gente